Existem muitos erros que muitos lutadores cometem sem saber durante a preparação física, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou contar todos esses erros para vocês verem se vocês estão acertando mais ou errando um pouco mais. Gente, faz alguns dias que eu tô sem postar vídeo. Para vocês terem noção, eu peguei intoxicação alimentar 2 vezes. Eu não sei como eu consegui fazer isso, mas enfim, eu não consegui gravar vídeo. Eu fiquei mas muito ruim. Acho que até perdi alguns quilos, mas agora estou aqui de volta e vamos embora. Então vamos lá, isso aqui é o Ciência do Ringue. Seja bem-vindo a esse canal. Se você não conhece, já se inscreve para você ficar por dentro de todos os conteúdos aqui. Então, o primeiro erro muito comum é não ter um planejamento quanto à periodização do treinamento. Vamos supor que a pessoa tem uma luta marcada e essa luta é daqui a 90 dias. A pessoa costuma fazer o mesmo treinamento até chegar a data do evento, sem planejar, sem se periodizar. E o problema é que na data do evento, na data de uma competição, você precisa estar no seu auge físico, no seu melhor físico, no seu melhor técnico, no seu melhor tático e no seu melhor psicológico. E aí acontece muito das pessoas continuarem fazendo os mesmos treinos, sem dar os estímulos corretos para que no dia da competição eu consiga ter um chute muito potente, um soco muito potente, para que a técnica esteja muito afiada. E aí o problema disso é que passou treinando por tanto tempo, a mesma coisa sempre, e muitas vezes não consegue chegar no seu pico, no seu melhor. Isso tem muito a ver com o segundo erro muito cometido, que é continuar fazendo os treinos de musculação com ênfase em hipertrofia. Aqui a gente tem 2 cenários. A gente tem aquele cenário daquela pessoa que treina um esporte de combate e treina a musculação para ganhar massa muscular e faz as 2 coisas por hobby e está tudo bem. Só que o problema que tem é aquela pessoa que ela quer competir, é aquela pessoa que quer ganhar o melhor desempenho na luta, que quer ter um golpe potente, um soco, um chute explosivo. E aí, qual o problema disso? Pensando em um atleta que está focado em treinos de hipertrofia na parte da preparação física, o problema é que a hipertrofia demanda ganho de massa muscular. E um atleta de esporte de combate, ele precisa manter a categoria de peso. Ou seja, eu vou estar prejudicando. Porque se eu preciso manter a minha categoria de peso, eu ganhando massa muscular eu vou subir e aí depois eu vou precisar perder todo esse peso, que vai demandar muito gasto de energia. E além disso, quando a gente faz um treino pensado, montado, a gente tem adaptações de acordo com as séries que eu estou fazendo. Então, um treino de hipertrofia, normalmente, ele vai variar de 8 a 12 repetições. E quando eu faço isso, eu espero o ganho de massa magra e o aumento do volume muscular. Agora, quando eu penso em um atleta, ele precisa ter socos fortes e explosivos, chutes fortes e explosivos. E o treino de hipertrofia, ele pode melhorar isso? Até pode, mas não é a melhor estratégia para gerar essas adaptações. Então, quais seriam as melhores estratégias? Um treino de força máxima, um treino de pliometria, focado em explosão, garantir essa potência nos golpes. Então perceba que tudo isso vai demandar uma outra configuração de treino. Em vez de eu fazer 3 de 8, 4 de 8, 3 de 10, muitas vezes eu vou fazer 4 séries de 3 repetições. Entende? É bem diferente e com outra carga. Uma carga muito maior, com 80% de uma repetição máxima, 90% ou 100% de uma repetição máxima, para gerar as adaptações necessárias nas fibras musculares, e essas adaptações, elas vão me levar a desenvolver golpes mais fortes e explosivos. Então, por isso que o treino de hipertrofia não se deve dar ênfase no caso de pessoas que estão visando desempenho e rendimento em cima do ringue. E um terceiro erro, mas muito comum, e ele é muito comum principalmente nas modalidades de boxe e Muay Thai, porque a gente tem uma coisa assim de muita tradição, principalmente lá do filme do Rocky Balboa, onde a gente vê ele correndo e dando gás. E na Tailândia, a galera da Tailândia corre muito, e muito mesmo. Praticamente aqueles atletas, eles são puro maratonistas, vai se colocar eles numa maratona, eles vão dar conta de fazer. E aí, qual que é esse erro? É de acreditar que para ter gás na luta, eu preciso fazer corrida de longa distância todos os dias.
E não, isso não é verdade. A gente sabe que esse treino de longa distância de corrida, ele visa você desenvolver a sua capacidade aeróbica. E sim, essa capacidade, ela vai ser muito importante durante uma luta. Mas não é só ela, porque o esporte de combate, ele tem também um predomínio anaeróbico. Ele tem a parte aeróbica, mas ele tem um predomínio anaeróbico. Isso quer dizer que ele é uma modalidade intervalada e que exige alta intensidade. Então, toda a configuração, as adaptações metabólicas serão diferentes. Agora, se eu fico correndo todo dia 10 km, 15 km, achando que vai aumentar o gás na luta, isso não é verdade. Na verdade, existe uma tradição. Se você quiser saber mais a fundo isso, entender todos os conceitos, eu já gravei um vídeo onde eu te explico detalhe por detalhe, porque isso não é ideal e eu vou deixar o vídeo aqui para você assistir. Um quarto erro muito comum é exagerar na quantidade de treino sem dar uma recuperação adequada para o corpo. Isso significa que a gente às vezes está lá treinando, os atletas, você mesmo, e é garra. Muitas vezes é aquele conceito no pain, no gain. Eu preciso todos os treinos cansar. Se eu não sair exausto do treino, quer dizer que eu não treinei. E isso, na verdade, é um mito. Porque às vezes a gente tem essa coisa assim da garra, eu preciso ir até o fundo, eu vou treinar machucado e sempre tem que sair cansado, ofegante, quase morrendo, enfim. E aí a gente não dá o tempo exato para o corpo descansar. E o nosso corpo, ele precisa se recuperar. Afinal, quando você faz um treino ali na academia, puxa um peso, as suas fibras, elas sofrem microlesões. E essas microlesões, elas vão gerar adaptações. Agora, imagina ficar estimulando esse músculo que sofreu microlesões de forma repetida e crônica. Isso, ao longo do tempo, vai me gerar indícios de pequenas lesões. E quanto mais eu vou treinando assim, mais eu vou lá na frente poder sofrer uma grande lesão. E muitas vezes são assim que as lesões acontecem, pela falta de recuperação adequada do corpo, justamente por essa mentalidade. E o quinto erro, que é muito comum, que tem a ver com algumas coisas que eu já falei aqui, é negligenciar outros tipos de treinamento. E quais são eles? Por exemplo, o treinamento de pliometria e o treinamento de mobilidade são um dos exemplos. O treinamento de pliometria, muitas vezes eu já cheguei para pessoas que estão treinando e perguntei: hoje a gente vai fazer um treino de pliometria, você já fez isso? Você conhece? E a maioria das respostas é: não, nunca ouvi falar disso. O que é pliometria? Então, muitas vezes, as pessoas que estão querendo iniciar nas suas primeiras competições não sabem o que é. E tá tudo bem não saber, você não é obrigado a saber. Mas a questão é que quem está ali com você muitas vezes pode estar negligenciando esses tipos de treinos e não é ideal. O treino de mobilidade, muitas vezes você vai ver e vai falar assim: nossa, que coisa boba, né? Isso não vai me dar um chute explosivo, um soco explosivo. Para que eu vou ficar fazendo isso? Eu quero ir, Quero ir lá para porrada, eu quero dar o meu melhor. E o que acontece? Se esse atleta ele tem baixa mobilidade, não consegue girar o quadril, encaixar, a mobilidade é muito ruim, ele é todo travadão, uma hora ficar treinando com essa intensidade pode desgastar essas articulações e esse desgaste pode gerar uma lesão. E a consequência dessa lesão é o afastamento do esporte. E aí precisa passar por fisioterapia, tem a recuperação, na hora que vai voltar para o esporte não é a mesma motivação. Então tem vários aspectos aí envolvidos que pode ser que a carreira do atleta, acabe mais rápido do que o imaginado, do que ele sonhou para a vida dele. E o sexto erro muito comum e que eu vejo acontecer com muita frequência é não incluir os gestos da luta, aqueles gestos específicos da modalidade, dentro de uma sessão de preparação física. Como assim, Sara? O que você quer dizer com isso? A preparação física não era só, por exemplo, eu fazer um supino, fazer agachamentos com saltos, fazer algum treino de corrida? Não. Em algumas sessões da preparação física é muito interessante fazer um tipo de treino que eu não vou me aprofundar nele nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu gravo um vídeo sobre isso, que chama treinamento complexo. Por que chama treinamento complexo? Basicamente, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Basicamente, eu vou fazer uma sessão, por exemplo, com agachamento. Fiz ali 5 repetições no agachamento. Depois que eu fiz essas 5 repetições no agachamento,
eu vou para o saco ou alguém ali segurando para mim o aparador e vou fazer, por exemplo, 5 chutes com a perna direita e 5 chutes com a perna esquerda. Esse basicamente chama um treinamento complexo, é um método de treinamento. Ele tem a hora específica para pôr, lembra da periodização do planejamento de treino, ele tem um momento específico desse planejamento para que eu consiga fazer o treinamento complexo. E ele é muito importante, por quê? Porque primeiro eu dou um estímulo com pesos e depois, logo em seguida, eu faço um gesto motor específico da modalidade. E muitas vezes isso é muito negligenciado. A preparação física fica de um lado e o treino específico fica do outro. E muitas vezes é necessário juntar eles em determinados períodos de treinamento, algo que vai ser extremamente benéfico para alguém que visa desempenho, principalmente para alguém que quer ter sucesso nas lutas dentro do ringue. Então, esse é o nosso 6º erro. E o 7º e último erro, que tem muito mais, mas eu não quero deixar esse vídeo muito longo e, enfim, gente, ficar me estendendo aqui, é copiar os treinos de outras pessoas. Então eu vou lá na internet e vejo qual que é o treino que o lutador está fazendo, que o influencer está fazendo, que aquela pessoa está fazendo, e eu vou lá e simplesmente vou copiando o treino dessas pessoas, sem saber se aquele treino é mais adequado para mim. E o que eu quero dizer com isso? Se tiver duas pessoas ter demandas diferentes, um pode ser que ele tenha uma deficiência de força muito grande e o outro pode ser que tenha uma deficiência cardiovascular muito grande. Um pode ser que ele tenha uma deficiência muito grande de explosão e o outro tem uma deficiência muito grande de flexibilidade e mobilidade. Então, eu preciso entender o que o atleta também está precisando de acordo com as demandas, né, do esporte, de acordo com o físico dele, de acordo com a idade dele, de acordo com o gênero dele. Então, entende? Precisa ser algo mais específico e não é justamente, tipo, vou ver o treino do influencer, vou ver o treino do Poatan e hoje eu vou ficar só fazendo o treino do Poatan. Pode ser até divertido, mas talvez não seja o mais adequado. Gente, isso aqui foram praticamente 7 erros, vocês estão escutando? 7 erros mais comuns cometidos aí na preparação física dentro dos esportes de combate. Se você já comete ou já cometeu algum desses erros, comenta aqui pra mim, pra eu saber. Além disso, se você quiser ver outros erros que tem mais, eu vou deixar o link aqui do Ciência do Ringue, acessa lá, você vai ver todos os erros na íntegra e tem alguns erros que eu não falei nesse vídeo que tá lá no blog pra você ver. Lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E esse aqui foi mais um Nocaute da Ciência e nos próximos 5 segundos eu vou te recomendar o vídeo para você entender tudo sobre o porquê a corrida de longa distância para luta pode não ser a melhor estratégia. Então, clica no vídeo, assiste e até mais.